Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser o vídeo onde eu vou falar sobre o melhor livro que eu já li durante este ano de 2023 e tenho vaga impressão que já devo ter mencionado isso no último vídeo dos livros lidos, por isso eu espero que vocês gostem desta minha partilha de mais uma opinião de livro que para mim foi o melhor deste ano até agora, por isso vamos passar ao vídeo. Para começar, eu vou identificar aqui o livro que é A Traição de Dom Manuel I, de Jorge Sousa Correia, que por acaso foi, neste momento até os dias de hoje, o melhor livro que eu li deste ano. E agora vou-vos falar especificamente sobre este livro, mas como já vem sendo normal, eu venho falar primeiro do autor, depois a sinopse seguida, vou-vos falar a minha opinião. Este autor, que é Jorge Sousa Correia, nasceu em Setúbal, mais ou menos em 1946. É licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa, lá de uma das faculdades, e tem uma pós-licenciatura no curso de formação educacional. Serviu mais ou menos a Força Aérea entre 1965 e 1969, sendo que estes dois últimos anos ele foi destacado para Angola. Ele foi professor de História numa escola secundária no Pinhal Novo e trabalhou numa empresa de meteorologia. Estreou-se assim então no romance em 2013 com O Mistério do Infante Santo, que por acaso eu até agora ainda não li, seguindo-se As Sombras de Dom João II. Como vem já a ser hábito, agora neste momento eu vou falar sobre a sinopse deste livro, A Traição de Dom Manuel I. Na sinopse diz que como é que uma princesa de uma das casas mais famosas da época, o Habsburgo, fica disponível para se casar com o rei português Dom Manuel I, foi viúvo pela segunda vez, basicamente mais de 30 anos mais velho do que a própria Isabel, digamos, do que a própria protagonista desta história. E em 1518, Dona Leonor de Habsburgo, mais ou menos com cerca de 20 anos, tornou-se a terceira mulher de Dom Manuel I. Quando a princesa veio na companhia do seu irmão, futuro imperador Carlos V, de Flandres para a Espanha, no seu pensamento só tinha um pensamento, que era o seu futuro casamento com um dos grandes monarcas de Portugal. Quando chega a Portugal, Dona Isabel, onde já tinha, digamos, o noivo seguro, que é, digamos, o príncipe herdeiro, descobre que afinal quem espera se casar com esta é o próprio Dom Manuel I, o seu. Neste momento podemos ver de novo a interrogação que esta mulher teve que ultrapassar. Então, por que razão casou-se com o pai do noivo? E o que Dom Manuel I desejou a noiva do filho e atraiçoar o acordo. Após a morte do rei, neste caso Dom Manuel I, para emendar a afronta também participou e namorou-se do príncipe herdeiro Dom João, convencendo-se que se casaria com ele, mas o destino enganou-se. Esquecia-se principalmente do mais importante. Carlos V era o possuidor da sua própria vida. Casou-a com Francisco I de França, que é o seu mais detestável inimigo. 17 anos, Dona Leonor consentiu nos desvaneios do rei Francisco com a amante. Por 16 anos foi ignorada e repudiada. Nos últimos anos de vida, depois de inúmeros esforços, fez de tudo para resgatar a sua própria filha, a Dona Maria, que deixara em Portugal, tentando conseguir encontrando-se com ela em Badajoz, uma localidade portuguesa. A ligação que devia, digamos, ser para sempre, ficou apenas por 15 dias. A sua própria filha rejeitá-la-ia. No período glorioso da nossa história, uma das mais belas princesas do seu tempo é joguete de intrigas, e em nome da ambição política tudo é permitido.
Este é, digamos, um dos melhores livros que eu já li durante este ano 2023, como eu já tenho falado ao longo deste livro. É, digamos, contado de uma forma totalmente diferente daquilo que eu esperava enquanto comecei a ler esta história. Como foi falado na biografia do autor, basta uma pessoa gostar de história para contar as histórias da humanidade, da nossa própria história da humanidade em relação, por exemplo, agora aos portugueses, referente a este livro. É preciso uma pessoa gostar de história para conseguir contar uma história, neste caso metade da história, como é a vida de Dona Leonor de Habsburgo, de uma forma totalmente diferente e que suscita interesse em outras pessoas. E acho que isso foi, digamos, o grande motivo que me fez durar este livro. Que o autor, o Jorge Sousa Correia, escreveu tão bem este livro que qualquer pessoa que gosta de história, digamos, vê-se na presença, digamos, de um dos melhores autores referente a esse tipo de tema virado mais para a história de um país, de uma determinada personagem histórica que existiu e que há registro que tenha essa mesma existência. Digamos que hoje em dia é um bocadinho mais raro ter alguém que me faça agarrar a história do início ao fim e que me faça ler um livro em tão pouco tempo. E por acaso, consoante o tema que é trazido neste livro, este, digamos, é um autor que fez algo muito bem, foi agarrar o leitor às páginas do livro. E eu sinto é que uma pessoa que gosta de história vai contar uma história de uma determinada personagem histórica ou de uma determinada época da humanidade de uma forma muito boa que suscita interesse nas pessoas. Eu acho que isso, digamos, foi uma das melhores coisas que eu já tive acesso com este autor, por acaso. E mesmo eu sendo professor de História, vê-se mesmo que com este livro a gente tem a possibilidade de parecer que estamos numa aula deste autor. Uma pessoa que gosta de História tem que saber cativar as pessoas e agarrá-las de uma maneira que mais ninguém consegue. E foi realmente isso que eu vi que tem neste livro. E algo que dá-se mesmo para ver neste livro é que o autor respeitou mesmo muito a história, tanto a história de Dom Manuel, que é retratado nas nossas histórias, nos nossos livros aqui de Portugal, como também respeitou muito outra personagem, que é a Dona Leonor de Habsburgo. E acho que isso mostra-se mesmo nas linhas deste livro, mostra-se mesmo que há um grande respeito por as personagens históricas, seja elas já reis e rainhas tanto de Portugal como qualquer outra parte do mundo. E acho que isso é, digamos, algo mesmo importante para aquelas pessoas que queiram falar sobre algo da história da humanidade, da história de um país ou mesmo de uma determinada personagem histórica. É ter o respeito em contar a vida verídica dessa pessoa, independentemente de se ele toma atitudes certas, se ela toma atitudes erradas. Isso faz com que nestes livros tenha a possibilidade de ver o que é bom, o que é mau, o que aconteceu, o que podia ter acontecido, o que é que podia ter sido melhorado. É um exemplo, digamos, de vida que a gente, mesmo que seja de uma monarquia, da época da monarquia ali, digamos, da alta sociedade desta época, podemos ver como é que essas pessoas da alta sociedade conviviam e ver realmente isto retratado de uma forma mesmo muito boa, de forma não só a cativar as pessoas a lerem, mas também essa forma de respeitar a história que está sendo contada. Ou seja, se eu quiser contar a minha vida, eu não vou meter pontos falsos, coisas mesmo falsas para partilhar. Eu vou partilhar sempre a verdade, mesmo que eu tenha feito coisas más ou tenha feito coisas boas. Digamos, na minha opinião, vai ser sempre algo mesmo bom de ser partilhado, que é partilhar os maus momentos e os bons momentos. E isso acontece neste livro. Com este livro, uma coisa que eu gostava mesmo muito de fazer era pegar em mim e viver naquela época. E isso tudo equivale à forma como o autor escreveu a história, mas também por se tratar de uma história da monarquia. O que a gente tem mesmo essa noção é que se a história for bem contada, a gente tem essa possibilidade de viajar para essas épocas muito mais facilmente. E com este livro eu senti essa forma como se eu estivesse lá naquele momento a vestir aqueles vestidos, digamos, a viver naquela alta sociedade, a ver aqueles comportamentos
comportamentos todos totalmente, neste momento, assim um bocadinho fora da caixinha que a gente está habituado, porque foram outras épocas. E este livro, digamos, foi uma pequena biografia da Dona Leonor de Habsburgo, mesmo sendo uma personagem que nasceu e morou um pedaço da sua parte de vida no país onde nasceu, mesmo passando por tão pouco tempo aqui pelos nossos territórios, a gente pelo menos temos essa pequena biografia de uma pessoa que andou quase pela Europa toda para conseguir ter uma vida digna, mesmo sabendo que esta pessoa não tem o controle da sua própria vida, e acho que isso também é um bocadinho difícil. Hoje em dia muitas pessoas aceitarem porque sabem que naquela altura só se aquilo continuasse até os dias de hoje seria muito mais difícil, porque muitas mulheres podem não saber o que é ter a vida controlada, como era naquele tempo. Muitas vezes, isso é bem explícito neste livro, era o homem que decidia como era a vida da mulher. Ou seja, esta Leonor de Habsburgo era mais velha que o irmão, e era o irmão que era anos mais novo que ela, que decidia a sua própria vida, principalmente decidia com quem ela ia se casar. E acho que isso também é algo que nós estamos a viver agora no século XXI, pelo menos vemos que ficamos a pensar um bocadinho desconfortáveis em pensar como é que isso podia ter acontecido se estivesse ainda nos dias de hoje. Digamos que não era tu que tomas as tuas decisões e era assim outras pessoas, mesmo que essas pessoas, por exemplo, fossem muito mais velhas, mais novas que vocês. Imagine uma mulher de 20 anos a ser comandada por um irmão de 10 anos. É um bocadinho esse tipo de ponto que eu quero tirar, não só para vocês que também refletem um bocadinho. São coisas que eu, por exemplo, tirei desta leitura. São coisas, mesmo se fosse hoje em dia, como é que a gente viveria? É algo que a gente tem de pensar. Se isto acontecer hoje em dia, como é que a gente ia aceitar isto tudo? Como é que estas coisas aconteceriam hoje em dia? E acho que isso é um bom livro por causa disso, que são costumes que aconteceram há muito tempo atrás e que agora são relembradas através destas histórias, mesmo que seja mas mesmo verdadeira, com base em vários documentos que nos falam sobre isso. Eu acho que é isso que, na minha opinião, é mesmo verdadeiro. E algo que também gostou muito é o facto de que, por exemplo, a Dona Leonor de Habsburgo, ao ir para a França casar com o seu segundo marido, tem que deixar a filha em Portugal. Não sabe como é que é uma pessoa que quer estar com a filha e não poder, e a filha ter meses ou anos de vida e ter que separar-se dela porque tem que ir, digamos, ter obrigações de ir casar com outra pessoa de outro país, como foi o caso da protagonista deste livro. E podemos ver como é que essa separação faz com que a Dona Leonor de Habsburgo ter aquela esperança de sempre tentar de tudo para encontrá-la, de voltar a estar com ela e não poder, ou pelo menos receber sempre um não entrave para não conseguir chegar ao fazer o seu objetivo, que é estar com a sua própria filha, que ela sinceramente nunca quis se separar. E isso é dito no livro. Eu não quero separar da minha filha, mas tem que ser porque eu tenho deveres reais para isso. E isso para mim também foi algo muito difícil, porque só quem é mãe é que sabe como é que é viver um bocadinho longe do seu próprio filho e saber que teve 9 meses com essa pessoa na barriga para depois não conseguir ter qualquer tipo de ligação. Acho que isso, digamos, foi outro motivo que me gostou mesmo muito, é saber que ela foi separada da filha, mesmo contra a sua própria vontade, e mesmo assim ter aquela coisa de tu não tens controle da tua vida, tu vais casar com outra pessoa e a tua filha fica lá e já vais com sorte dela ficar viva. Mesmo sendo, digamos, o melhor livro da minha vida, digamos, conferente este ano 2023, é de certeza algo que me custa muito saber que há muitas pessoas que nessa época que se calhar separaram dos seus filhos para conseguir sobreviver ou tentar cumprir vários deveres. E aí podia até estar aqui horas e horas a falar sobre isto, a falar sobre este tipo de tema, porque é mesmo livros mesmo muito bons para a gente comparar como é que se vivia naquela época e como é que se vive hoje. Mas vou deixar para vocês darem nos comentários também a vossa opinião, caso já leram esse livro,
pelo menos mesmo que não leram e têm uma opinião acerca deste tema assim mais global, digamos, conseguirem tirar aqui um tema mesmo bom para falarem, poderem estar aí nos comentários. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desta minha partilha convosco. Mais um dos dias maravilhosos da minha estante. E por acaso é o melhor livro, é o primeiro livro que eu li deste autor. Por acaso não cheguei a dizer, mas o livro já foi o primeiro livro do autor e para mim foi um dos melhores. Já sabem que aí em baixo tem os links para os meus livros que estão disponíveis na Amazon, principalmente para o Kindle, assim mais em formato e-book. Mas também tem os links para as minhas redes sociais. Não se esqueçam também de subscrever ao canal para verem mais vídeos como este. E é claro que têm de clicar depois no sininho para receberem todas as notificações. Grande energia para clicarem no like para aumentarmos aqui esta comunidade de Booktuber. Por isso eu espero que vocês gostem. Até a próxima.